Olá a todos, estamos iniciando mais um vídeo aqui no canal da Igreja Luterana de Interlagos. Estamos quase finalizando o nosso projeto para este ano de 2025, até porque estamos aí na iminência de um novo ano, e eu não estou falando do ano civil, mas estou falando do novo ano da Igreja, que vai ter início neste próximo domingo, com o primeiro domingo no Advento. Vamos concluir com dois vídeos ainda desta série Confissões Luteranas para hoje. Como você já sabe, nós não estamos mais seguindo exatamente as confissões, pois já finalizamos essa parte. Estamos trazendo temas polêmicos, questionamentos, possíveis acusações que são feitas à teologia, à doutrina luterana, e hoje não será diferente. O título do nosso vídeo é o seguinte: os luteranos fazem missão? Os luteranos fazem missão? Será que a igreja luterana ela é missionária? Será que a igreja luterana ela se preocupa com o evangelismo? Ou será que estamos aquém? Será que não estamos nos preocupando como deveríamos? Vamos juntos, vamos refletir sobre esta temática. Normalmente, quando nós iniciamos estes últimos vídeos que apelidei aqui deste nosso projeto de parte em anexo, nós trazemos acusações, questionamentos sobre a teologia luterana, que normalmente partem de comparativos que são feitos com outras teologias, com outras denominações cristãs, com outras doutrinas. Hoje não será diferente. E este estudo comparado, ele pode ser feito. Há quem diga que ele deve ser feito, não há problemas. No entanto, sempre haverá diferenças significativas quando nós fazemos este tipo de estudo comparativo. E creio que na temática de hoje também não é diferente. Vamos, por exemplo, fazer uma comparação numérica. E aí vocês logo vão ter esta ciência de que, de fato, quando nós comparamos, as diferenças se tornam claras. A Igreja Luterana, no Brasil, ela tem aí mais de 100 anos. Se nós puxarmos o histórico, veremos que em 1824, os primeiros alemães chegaram ao Brasil. Muitos destes alemães tinham a confissão de fé luterana. Mas eles ficaram por muitos e muitos anos no Brasil sem um atendimento pastoral e não havia igrejas luteranas aqui. Até que, no início do século XX, começou a existir um atendimento pastoral de alemães oriundos da igreja norte-americana, né? Ou pessoas de origem alemã que vinham da igreja norte-americana para prestar atendimento aos luteranos do sul do Brasil. E logo em 1904, a IELB, a Igreja Evangélica Luterana do Brasil, foi fundada. Desde então, nós temos 121 anos, contamos com cerca de 245 mil membros espalhados pelo Brasil, com 946 pastores, dos quais eu sou um destes, 946 pastores em atividade, e 1.900 locais de culto. Estes números, para vocês terem a clara ciência de onde eu tirei, estão no site oficial da nossa igreja, no site ielb.org. Agora, o que este número representa em termos de Brasil? Se no nosso país nós temos 213 milhões de habitantes, este número de 245 mil representa cerca de 0,115, ou 0,11, ou 0,1, se você quiser diminuir as casas decimais. Portanto, não chegamos sequer à porcentagem de 0,2% da população brasileira, que é luterana da IELB. Claro que se juntássemos todos os luteranos também da confissão luterana, teríamos um número um pouco mais expressivo, mas este é o nosso número de ielbianos no Brasil. Agora, vejam só uma outra igreja.
E aí eu faço questão de pegar a maior igreja em termos de número de adeptos, a maior igreja evangélica que existe em nosso país. A Igreja Assembleia de Deus foi fundada em 1911, portanto, 7 anos depois da Igreja Evangélica Luterana do Brasil, em Belém do Pará. E apesar de encontrarmos uma grande variação nos números, estima-se que a Assembleia de Deus tenha cerca de 22 milhões de membros, o que representaria cerca de 10,33% da população brasileira. Talvez estes números estejam um pouco mais inflados, eu já consegui outros números de cerca de 15 a 16 milhões, mas ainda assim seriam números expressivos em termos de população brasileira. É claro que há linhas teológicas diferentes em todo este bloco, e aqui nós estamos totalizando todas as Assembleias de Deus juntas. Ainda assim, se comparássemos a IELB com a Igreja Presbiteriana ou com a Igreja Batista, mesmo tendo tantas vertentes, tanto na Presbiteriana quanto na Batista, ambas estas igrejas, ambas estas linhas doutrinárias, teriam números muito mais expressivos do que a IELB. E a pergunta que fica para nós é a seguinte: ao que se deve esta diferença? Será que os luteranos de fato não fazem missão? Antes de respondermos a esta pergunta, é interessante observarmos o que diz a nossa teologia, o que diz a teologia luterana. Se procurarmos no livro de Concórdia, e aí, por isso que estamos fazendo este estudo anexo ao nosso projeto Confissões Luteranas para hoje, trazemos também dados das confissões luteranas para cá, nós não enxergaremos, não encontraremos o título missão ou evangelismo propriamente, mas isso não significa que o assunto seja um assunto que não receba a importância devida. Pelo contrário, toda a teologia luterana é, em sua essência, missionária, mas de uma forma muito específica. Para as confissões luteranas, missão não é apenas um departamento da igreja ou uma atividade extra. É o próprio respirar da igreja. Todas as ações da igreja devem orbitar em torno da missão. Por isso, essa é uma pergunta que muitas vezes é mal compreendida por muitos. Se você procurar, de fato você não vai encontrar missão ou evangelismo nas confissões luteranas em um título, mas nós encontraremos em muitas partes referências à missão e ao evangelismo. Por exemplo, no artigo 5, no artigo 5 da Confissão de Augsburgo, nós encontramos a respeito do ofício da pregação ou ministério eclesiástico. O que diz lá? Lá nós lemos o seguinte: para que obtenhamos essa fé, a fé que salva, foi instituído o ministério de ensinar o evangelho e administrar os sacramentos. Onde está a lógica missionária aqui? As confissões ensinam que o Espírito Santo não trabalha no vácuo. Ele precisa de veículos, de meios, de instrumentos. E a missão, portanto, é garantir que a palavra seja pregada e ouvida. E sem essa pregação externa, não há fé interna. Logo, a existência da igreja depende desse ato missionário de comunicar o evangelho. E assim nós podemos constatar que, de fato, nas confissões luteranas, na Confissão de Augsburgo, por exemplo, mesmo não tendo as palavras missão e evangelismo, lá nós lemos a pregação da palavra, a administração dos sacramentos, e estes são os meios que o Espírito Santo escolhe para criar a fé, manter a fé e salvar. Então, como que não há uma preocupação missionária? Claro que existe. Por exemplo, também no Catecismo Maior, onde Martinho Lutero, ao explicar a segunda petição do Pai Nosso, venha teu reino,
faz uma das declarações missionárias mais belas da teologia protestante. Lutero explica que o reino de Deus vem de duas formas. Primeiro, aqui no tempo, através da palavra e da fé. Segundo, na eternidade, pela revelação final. O que ele ensina aqui? Lutero ensina que devemos orar fervorosamente para que a palavra de Deus não fique parada, mas que avance, seja pregada ao redor do mundo e que muitas pessoas cheguem à fé. Para Lutero, orar o Pai Nosso é clamar por missão e evangelização mundial. E quem faz essa missão? Quem deve fazer essa missão? Claramente, as confissões luteranas mostram que os pastores têm uma importância ímpar. O ministério público é exercido por pastores que são chamados publicamente para pregar e administrar os sacramentos. No entanto, a missão não cabe apenas e exclusivamente aos pastores, muito pelo contrário. Os leigos também são chamados a testemunhar e a evangelizar. E aqui entra um conceito muito importante para os luteranos, que denominamos de vocação. As confissões não exigem que todo leigo saia por aí pregando de porta em porta, de esquina em esquina. A missão do leigo acontece na tábua dos deveres, que é uma pequena seção do catecismo menor e que indica que os pais têm deveres, que os filhos têm deveres, que os maridos têm deveres, que as esposas têm deveres, que indica que os cidadãos têm deveres, que indica que os irmãos têm deveres, que indica que todos nós temos chamados e vocações que precisamos cumprir e que se procuramos cumprir com as nossas vocações, nós estamos testemunhando, nós estamos evangelizando, nós estamos fazendo missão. Portanto, você irá evangelizar sendo um excelente pai, um trabalhador honesto, um vizinho bondoso, e ao servir ao próximo em amor, você cria oportunidades para dar testemunho da razão da sua esperança. E por último, falando ainda de doutrina, nós poderíamos citar a missão conhecida como a Missio Dei, a missão de Deus. Deus, o Pai, envia o seu Filho para cumprir a lei em nosso lugar, morrer em nosso lugar e nos salvar. Este, por sua vez, envia o Espírito Santo para criar a fé em nós, para manter a fé em nós. Este, por sua vez, envia a Igreja ao mundo para proclamar a palavra, para administrar os sacramentos, para evangelizar, para testemunhar. E isso tudo, então, faz com que nós vejamos a missão como ela deve ser vista, como algo que pertence a Deus. A missão é de Deus, mas nós fazemos parte desta missão. Isso tira o nosso peso de convencer pessoas para Cristo, mas nos coloca a responsabilidade de sermos instrumentos, de sermos testemunhas, para que o Espírito Santo trabalhe na vida e na fé daqueles que ouvem o testemunho, o Evangelho. E deste modo, nós podemos compreender que a teologia luterana ela é eminentemente missionária, ela é profundamente evangelística. Quem falar que os luteranos não são missionários, não fazem missão, precisa levar em consideração isto, que a doutrina luterana, que a teologia luterana é evidentemente, expressamente, declaradamente missionária. Mas é óbvio que nem tudo são flores. Há problemas práticos no que se refere à missão e evangelização. E não é à toa que muitas outras igrejas crescem vertiginosamente, enquanto a igreja luterana parece estar estagnada e muitas vezes não cresce e até diminui. Por que nós não crescemos mais, ou ao menos não crescemos no mesmo nível ou patamar de outras denominações? Porque aparentemente não evangelizamos como outras igrejas, mesmo tendo uma doutrina, uma teologia
que é missionário. Porque há anos estamos, em termos numéricos, estagnados. Poderíamos dizer que a prática não está de acordo com a nossa doutrina? Eu creio que temos muito a aprender, até mesmo com outras denominações religiosas, no que se refere ao evangelismo e à missão. É verdade que somos uma igreja tradicional de mais de 100 anos no Brasil, de cerca de 500 anos no mundo. Temos muito a acrescentar e a contribuir a toda a cristandade. Mas nós não podemos nos omitir e nem deixar de falar do que temos testemunhado nas Sagradas Escrituras. Se estamos indo aos cultos, se somos luteranos convictos, por que isso parece meio que ficar escondido na nossa vida, na nossa caminhada de fé? Porque nem todos sabem que somos luteranos, ou que somos cristãos, ou que frequentamos uma igreja. Não parece que às vezes nós ficamos guardando isso para nós? Não podemos nos omitir e nem deixar de servir como sacerdotes que procuram cumprir com os seus chamados, mas não apenas isso, que procuram levar Cristo para todos. Quem sabe não seja algo importante refletirmos sobre isso neste vídeo e, de fato, nos empenharmos mais na evangelização como pessoas, como filhos de Deus, como irmãos na fé, como membros de uma igreja. Vamos ao encontro de mais pessoas, levando Cristo para todos e assim cumprindo o lema da nossa igreja que diz Cristo para todos. O desafio está lançado e, como veredito final, podemos dizer que a teologia luterana ela é extremamente missionária, mas que na prática ainda estamos aquém daquilo que nós temos em nossa teologia, em nossa doutrina. Por isso, fica aqui o recado, se você é luterano, luterana, vamos evangelizar mais, vamos nos preocupar mais com este tema, vamos, quem sabe, criar um grupo de evangelismo na igreja, em nossa congregação, vamos sim ir ao encontro do nosso próximo. E quando nos faltar coragem, quando nos faltar até mesmo uma cara de pau para de fato testemunharmos, que possamos pedir auxílio, ajuda a Deus, e Ele com certeza irá nos capacitar, irá nos iluminar para de fato sermos evangelistas. Espero que este vídeo tenha feito sentido para você. Continue seguindo o nosso canal, curta, comente e compartilhe. Até o nosso próximo vídeo.